Estou feliz com Jesus, estar com os irmãos nessa casa. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para você nesta noite. Desde o começo desse culto que eu sinto a presença do Pai. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesta noite, antes de eu começar a palavra. Em nome de Jesus, eterno Deus e poderoso Pai, te oferecer a tua presença nesta noite, essa palavra. Eu paro minha vida nas tuas mãos, meus filhos nas tuas mãos, Pai. A vontade do Senhor, agradável e boa, meu Pai, que nessa casa seja feita a tua vontade. Não somos nada, Pai, na tua presença, meu Deus, Espírito Santo, venha guardar, venha libertar, venha transformar, venha preparar, venha fazer aliança, quebrar o laço nesta noite, tocando teus filhos, repreender o laço, observa. Ô Espírito Santo, a direção de ficar desta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 5. Em nome de Jesus, quero agradecer a Deus, aos irmãos que estão aqui conosco, o Fábio, o Varão está ali, pastor, em nome de Jesus, ali o Luiz, que se operou da vista. Deus está no controle. O Varão está aqui com seu filho, minha família, Luana, sua família, o vereador Josa, o irmão Carlos. E Deus é maravilhoso. E Deus tem coisas grandes para nós nessa casa. Creia que Deus tem coisa grande para nossa casa. Mas nós temos que fazer para Ele fazer para nós. Jesus, Ele é santo. Nós somos pó. Mas Jesus, Ele é santo. Hoje é um dia especial. Nós estamos aqui na casa do Pai. 1 Coríntios, capítulo 5, e o verso número 6. Preste atenção nessa palavra, ao que Paulo fala na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 6, que diz assim: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai vós, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façai a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da malícia, mas com a asmo da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Não por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra. Todo mundo sabe qual que é o projeto de um fermento numa massa. Você bem sabe que um pouquinho de fermento que você coloca num monte de farinha, a proporção do fermento é crescer aquela farinha. Na verdade que aquela farinha, ela cresce, mas não é uma farinha saudável, porque há fermento, e fermento é química. E Paulo traz na Bíblia Sagrada ao qual ele produz o fermento na vida do homem como o pecado. Quando o fermento entra na farinha, ela faz um estrago de crescer a farinha para fermentar. Mas sabemos que na nossa vida o pecado, ele é um fermento. O pecado, quando ele entra no nosso coração com uma pequena proporção, a fermentação é grande. O caminho é tortuoso, porque a alma vai padecer, porque o corpo vai padecer. E nós não percebemos de que jeito e que maneira está sendo feita essa proporção. Mas sabemos que o pecado não é grande e pequeno, é um só. E Paulo deixa bem claro que o pão asmo que o povo usava não tinha fermento, era um pão sagrado. E nós sabemos que o fermento, ele é a coisa que ele traz algo para crescimento, mas o crescimento não é proporção igual às outras coisas.
Sabemos que é usado com frequência nas Escrituras para representar o mal, a corrupção, a impureza espiritual. Uma pequena proporção é capaz de fermentar uma grande quantidade de farinha e tornar a massa volumosa ao pouco tempo. Da mesma forma que o processo de elevação constante e intenso, desvivamento do pecado, a profundeza, alguém faz concessão da sua carne, contamina o corpo e a alma. Aleluia. Sabemos que nós colocamos fermento para crescer o bolo, e se não colocamos fermento, o bolo não cresce, e nós ficamos desesperados. Mas do outro modo, do outro jeito, da Bíblia Sagrada é o contrário. Um pouquinho de pecado no meu e no teu coração já é o caminho perturbador meu e da sua alma. Porque Cristo, Ele constata o pecado como fermento. Não podemos abrir as portas para o diabo entrar e fazer bagunça. Não podemos abrir as portas porque, eu posso. Esse pouquinho aqui eu posso fazer. Aqui eu posso fumar. Aqui eu posso fazer, cantar, xingar, fazer coisa do diabo. É o pouquinho que vai levar você e eu para o caminho das trevas. É o pouquinho que vai levando você aos poucos para o caminho das trevas. Porque aos pouquinhos você vai se aprofundando, você vai deixando entrar, pensa que não, você está no caminho que não tem mais volta. É isso que Jesus deixou na Bíblia Sagrada. É um dia de pão asmo hoje. E o pão asmo não tinha fermento. Porque se tivesse fermento, não era um pão sagrado. Não era um pão que era puro. Era um pão que tinha proporção ao contrário do pecado. É um pão que tinha proporção. Por isso que Paulo retrata o pão na Bíblia como pecado. O pão asmo não é um pão igual ao pecado. É um pão puro. Mas o fermento, quando entra no pão, é igual ao pecado quando entra no meu e no teu coração. Mas eu posso xingar. Será que pode? Mas eu posso me prostituir. Será que pode? Mas eu posso fumar, posso beber. Será que pode? Mas eu estou andando como o Senhor andou. Jesus não bebia, não fumava, não se prostituía, não xingava. E você está andando como Jesus andou? Eu falo aqui hoje que nós vamos chegar ao dia da nossa morte. Vamos chegar, porque Paulo viveu 120 anos, mas ele morreu. E nós não sabemos que dia vai ser a nossa ida. É amanhã, pode ser amanhã, pode ser hoje à noite. Será que você e eu estamos preparados para Deus chegar em nós partir e nós vamos para onde? Para os céus ou para o inferno? Por causa de um pouco de pecado. Nós estamos carregando o nosso coração, deixando o diabo entrar. Através dos prazeres da carne. Através dos prazeres da carne eu posso, eu faço. Não podemos nada. Jesus é o dono da minha e da tua vida. Se Ele quiser barrar eu e você agora, Ele barra. E pronto, porque a vida é dele. Tirar o fogo já era. Então, meus irmãos, o pecado tem que estar distante de mim e de você. E o diabo não vai parar de perturbar. Nós temos que ter paciência e sabedoria para lidar com as coisas do mundo. Porque quando nós estamos à frente da obra, vai vir perseguição, vai vir tribulação. Nós temos que ter paciência. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que nós queremos. É paciência, é aplaudir em público e corrigir em oculto. Porque Jesus, Ele se agrada do que nós fazemos, Ele fazer com decência e ordem. Porque Jesus é bom, mas o diabo, ele não presta. Então, tem uma presença nesse altar, irmão. Ele está na casa. Então eu falei, Senhor, qual a palavra eu trazer para falar do pecado? Porque tem pessoas que deixam o pecado entrar. Pouquinha coisa. Jesus está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele canta lá na sua. Ele está vendo. Tem que rejeitar o pecado. Fechar a boca, fechar os olhos. Porque naquele grande dia você não vai passar pela porta. Mas eu sou cristão. Você é cristão, mas o pecado está batendo na tua porta. Se você não vigiar, o diabo vai fazer bagunça na tua vida. Porque Jesus, Ele é bom. Jesus, Ele é bom. Eu estou falando aqui, mas eu estou todo arrepiado aqui. Jesus está na casa. Ele é bom. Mas irmão, você pode louvar, pregar, você pode ser o que você for, mas se você tiver desacordo a Jesus,
o pecado vai levar você para o caminho errado. Porque pastores caem, porque igreja cai. Por quê? Porque dá vontade ao pecado, porque não segue o caminho que Jesus quer seguir. Não adianta eu estar aqui, irmão, falando, eu chegar em casa e eu começar a fazer as coisas ao contrário. Não, irmão. Jesus vê. Se eu descer, Ele está vendo. Se eu subir, Ele está vendo. Se eu entrar no buraco, Ele está vendo. Não, irmão, nós temos que ter paciência. Quando você não aguentar, que é tribulado, fecha a boca e deixa Jesus conduzir a minha e a tua vida. Porque Jesus, Ele é bom. Aleluia. Mas o diabo, ele não vai parar de nos perseguir. Ele é paciente para nos perseguir. A vontade da carne leva à destruição. Mas Jesus está aí para dar vida, e a vida é com abundância. Ah, mas eu sou difícil de Jesus. Será? Você difícil de Jesus? Porque para ser difícil, não, tem que ter alicerce. Tem que ter alicerce. Todo edifício tem alicerce. E se não tiver alicerce, não para de pé. E alicerce, quando é construído, quando é feito alicerce, é doloroso. Você não vê crescimento. Porque é feito para baixo. Você faz. E muitos edifícios é parado no alicerce. Porque desiste. Mas quando você faz alicerce e começa a fazer as paredes, você vê o crescimento. Agora você tem que ter raiz. Tem que ter raiz da presença do Senhor. Se não tiver raiz, o diabo vem e quando bate na sua porta, minha porta, você pensa que não, você já está desviado do outro lado. Se não tiver licença, uma palmeira, que o vento balança ela vai no chão e volta porque ela tem raiz para baixo. E a verdade é que depois da construção das paredes, ao telhado para colocar, para não molhar. E a porta e janela. E a porta, quando você fecha, só entra quem você querer. E a janela tem hora que você abre, tem hora que você fecha, para o sol não entrar, mas a chuva entra. Tem hora que você fecha para a chuva também, o sol entra. E Jesus está falando essa noite: permaneça firme da minha presença. Poderoso Deus. Seja fiel a mim. É um domingo, irmãos. Nós temos que se humilhar a Jesus. Temos que buscar a presença dele cada dia. Mas o diabo está vendo eu e você. Ele está tentando tirar eu e você dos caminhos do Senhor. E se nós não perseverar e não vigiar, ele vai fazer arruaça. Porque ele entra com sapatilha de algodão e faz bagunça e sai. Seja um pão asno, não seja um pão com fermento. Porque o pão com fermento, ele é um pão químico. E pouca química faz um crescimento na massa. E o pão asno, ele não tem fermento. É igual no meu e no teu coração. Pouco pecado que for, ele faz um asno na tua alma e danifica todo o teu corpo. E Jesus não se alegra disso. Nessa noite, irmãos, fixa a palavra. Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém?